Muito bem, hoje a gente segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos às prefeituras aqui da comarca. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui o Carlinhos Xício, que é pré-candidato a prefeito pelo MDB de Bela Vista do Todo. Carlinhos já foi vice-prefeito lá da cidade, né? E agora então busca, vai a princípio, né? Porque quando a gente fala em pré-candidatura, porque ainda não está certo, né, Carlinhos? A gente precisa esperar as convenções. Mas a princípio busca então, por outra sigla, né, agora, a prefeitura de Bela Vista do Todo. Seja bem-vindo e vou começar te perguntando por que você é pré-candidato à prefeitura de Bela Vista do Todo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Ednei. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre tive uma admiração muito grande, né, pelo trabalho que vocês fazem. O J+, tem uma história em Bela Vista do Todo, enraizado em Bela Vista do Todo e na região, né? Nós em Bela Vista do Todo falamos assim que o J+, é a Globo, né? Hoje o pessoal até alguns, né, por algum motivo não gosta de ouvir a Globo, mas o J+, se você quiser saber de qualquer coisa que aconteceu na região, veja lá no J+, já deve estar lá. Então, parabéns, né, por esse trabalho. Obrigado, Carlinhos. Por que sou candidato a prefeito hoje, pré-candidato, né? Sim. Deixando bem claro, pré-candidato a prefeito, para agir, a palavra correta é agir. Agir com urgência para salvar o nosso município, para tentar salvar o nosso município de quanta falta de ação, porque ser candidato a prefeito é ação, Ednei, é trabalho, é transparência, é administrar o dinheiro público, que muita gente diz, e ainda hoje eu encontrava algumas pessoas que diziam assim, Ednei, a prefeitura é diferente do teu negócio particular, que você aqui do J+, o agricultor, o comerciante, todo mundo você tem que fazer o teu dinheiro, você tem que trabalhar e fazer o teu dinheiro. A prefeitura quase que recebe um dinheiro de mão beijada, porque entra nos cofres públicos, hoje em Bela Vista todo, em torno de 48 milhões ano, isso dividido por mês vai dar 3 e tanto por milhões mês, entra aquele dinheiro dia 10, 15, 20 parcelado, né, no mês, e o prefeito recebe aquele dinheiro para trabalhar. Então, o primeiro passo que eu quero ser o prefeito é para agir, é ação rápida, trabalhar com esse dinheiro com transparência, dizendo para a população de Bela Vista, eu arrecado 3 milhões mês. 1,5 milhão, 52% é folha de pagamento. Essa é a obrigação obrigatória. Me sobrou tanto, eu vou trabalhar e vou aplicar no município, aonde que eu vou aplicar, falar valores, números, mas com transparência. É tão fácil de você fazer isso. Isso é um dos motivos, é trabalhar, agir rápido, com ação, trabalho e transparência. Esse é o motivo que eu quero ser o candidato a prefeito de Bela Vista do Todo. Muito trabalho. E o que você está vendo hoje na prefeitura? A gente, inclusive, está gravando a entrevista num dia em que está repercutindo muito lá em Bela Vista, né, essa informação de que a Câmara está pretendendo abrir uma comissão para investigar o prefeito, né? Acho que já é o 5º ou 6º prefeito nessa legislatura, né? Exato. Bela Vista do Todo é assim, Ednei, a palavra correta. É um avião aterrissado, ainda bem que está aterrissado, né? Se ele estivesse voando, eu não sei o que aconteceria. É um avião aterrissado, sem piloto, sem plano de voo, sem nenhum planejamento, e tentando achar essa mudança de prefeito, é aquele avião sem piloto e sem um plano de voo, sem saber aonde quer ir, o que quer fazer, tentando achar um piloto para pilotar aquele avião, tentando achar, mas não acharam até agora. Essa desorganização política que gerou lá em Bela Vista, uma desorganização total, e pela força de leis, e que prende o prefeito, prende o vice, depois assume o presidente da Câmara, depois a Câmara faz aquela eleição, né, lá interna deles, que esse prefeito foi eleito por 5 votos, né, 4 ou 5 votos, então não é um cidadão eleito pelo povo. Esse cidadão que está nesse momento no centro das atenções lá de Bela Vista, foi eleito por 5 pessoas, né, com interesse, sempre dos mesmos, né, daquela panelinha organizada lá em Bela Vista todo, que não querem largar o poder, que eu tenho um costume de dizer assim, que eles acham que eles compraram a prefeitura e para uma forma de ganhar o seu salário, o seu dinheiro dentro da prefeitura. Então eles não querem largar de jeito nenhum. Essa desorganização deles lá que está acontecendo, essa troca de prefeito, e entra na justiça, e a Câmara está de parabéns de pedir essa investigação, tinha que ser pedida há muito tempo isso,
Que é a falta de transparência. Dinei, por que não pode ser esclarecido para a população as coisas? E isso é uma falta de transparência e está lá na lei orgânica, só que como o prefeito atual não conseguiu se eleger vereador, ele ficou de suplente, e está lá de prefeito hoje, ele provavelmente não sabe que na lei orgânica está lá que é improbidade administrativa não responder à Câmara de Vereadores, porque é aprovado, é um requerimento, os vereadores estão ali, são legisladores para fiscalizar, e são a voz do povo, né, diretamente. Então, essa desorganização que chegou nesse ponto, esse troca-troca, Dinei, é muito ruim para todos nós, cidadão de Bela Vista, porque assim, se troca o prefeito, troca a equipe, troca o assessor jurídico, um assessor jurídico vira falar mal do outro, dizer que está desorganizada a casa, e pede um prazo para organizar a casa, e esse prazo vai passando e desorganiza total, porque coloca um secretário hoje, quando o secretário vê a situação na prefeitura, ele pede a conta, aí ele sai gritando lá nos 4 cantos do município para achar outro secretário, coloca outro, o outro está perdido, não sabe como andar, e o povo está perdendo com isso. Porque você tem que ter uma linha, né? Uma linha, Dinei, 4 anos às vezes já é pouco para você alinhar a coisa. E imagina com toda essa troca, né? Você falou uma coisa ali que me chamou a atenção para alguns comentários que eu vi nas redes sociais. Você falou, parece que a cidade não consegue encontrar um rumo, né? Não consegue encontrar alguém para tocar. E eu já vi comentários do tipo, o Adelmo fez o que fez, mas pelo menos tocava o município direito, ou tinha menos turbulência, enfim. O que se diz para esse eleitor lá de Bela Vista do Todo que tem a opinião de que, do famoso complexo de Paulo Maluf, né, o rouba mais faz? Roubou mais faz. Vai ter sempre esse eleitor, Dinei, porque eu falo, para esse eleitor a gente fica triste de ouvir isso, e tem mesmo, tem uma porcentagem que é pequena hoje, daqueles que, quem que é esse eleitor? É aqueles que mamaram de forma direta ou indireta. De forma direta, com famílias na prefeitura, durante os 3 mandatos dele, e mais um pouco do 4º mandato, são famílias dos terceirizados, popular laranja, né, dele, que sempre mamaram no dinheiro público e tinham uma vida boa, né, e hoje está na mão da justiça, a justiça está dizendo se roubaram ou não, e a gente respeita a decisão da justiça. Mas eu digo para esse eleitor que é em torno de não é tão pouco, em torno de 8% aí de eleitor que tem essa visão. Roubou, mas fez o quê, Dinei? E a pergunta é assim, quando você fala com o eleitor dele, ele diz assim, mas fez o quê? Nós temos 27 anos de município, 28, 30 de município, nós fizemos o quê? Você entra do acesso principal da 280 até o centro, é uma tragédia. O que o Luiz Henrique fez na época, que nos ajudou, nos orgulha daquele acesso, que também se não fizesse, não existe nenhum município de Santa Catarina sem acesso hoje. Então não tem um acesso lá. É o asfaltinho melhor que tem, esburacado, Bela Vista foi um dos últimos, sem pintura, um dos últimos, tal. Sem pintura no asfalto, com risco de vida a todo momento, já morreu pessoas naquela rodoviazinha ali. Você entra no centro da cidade, o Adelmo, vamos falar assim, que fez aquela casquinha de ovo, que o povo fala popular, casquinha de ovo lá de 2 centímetros de asfalto, que derreteu tudo, Dinei. Hoje, a cidade em si está sem um asfalto bom no centro da cidade, não tem 1 metro de calçada, né, para as pessoas andar, 1 metro de calçada, não tem 1 metro de saneamento básico, não tem uma iluminação pública decente. É assim, tá, mas fez o que então? Não tem uma policlínica 24 horas, o que ele fazia, cortava o convênio com Canoinhas, prejudicando Canoinhas politicamente e levando para outros municípios, né, fazendo convênio com outros municípios. Então você pergunta para aquele eleitor, tá, mas me responde então o que ele fazia? Não, para mim, para meu filho foi bom, ele empregou meu filho. A resposta do cidadão é essa, empregou meu filho. Eu trabalhei lá, meu pai trabalhou lá. Então é só essa visão, mas não é do povo em geral. O povo de Bela Vista do Todo, em geral, hoje, se você fazer uma pesquisa, e da mulher dele, que se fala lá, ele vai ter 2% na pesquisa. É importante dizer, né, o Carlinhos foi vice do Adelmo, mas rompeu com ele ainda durante o mandato, e depois concorreu contra ele na eleição seguinte. E eu estava revendo o debate que a gente fez aqui nesse estúdio, inclusive, entre o Carlinhos e o Adelmo, e eu percebi ali, Carlinhos, que em vários momentos você dava alguns indícios de que sabia de alguma coisa. Aí eu te pergunto, nesse tempo que você ficou lá, né, você soube de alguma coisa, você tinha prova de alguma coisa, por que também que você não denunciou isso? Porque veio à tona só anos depois, né?
que vocês romperam, né? Essas questões de corrupção no governo. É uma boa pergunta, ótima pergunta. Eu sempre digo assim para esclarecer essa falácia dele. E lá eu falava que eu não ia, eu lembro bem do debate, que eu falava assim que eu não ia manter com os terceirizados. Por quê? Porque os terceirizados, eu era o vice-prefeito e fui secretário de obras 1 ano e 2 meses, Dinei. 1 ano e 2 meses. E eu administrava a frota da prefeitura. Não tinha nada a ver com terceirizado. O terceirizado era o prefeito lá na prefeitura e uma equipe dele que administrava os terceirizados. Então eu administrava as máquinas da prefeitura. E foi sucateando as máquinas da prefeitura, que é normal, foi estragando, foi quebrando, e ia ficando lá no pátio, e eu não tinha um bloco sequer de requisição, que foi o que eu resolvi de sair do plano dele, de governo dele, não do município, não como vice. Eu resolvi de deixar por causa disso. Eu não tinha sequer um poder para comprar um pino de centro, que era R$9 de um caminhão, por pátio. Mas os caminhões dos terceirizados, rapidamente, outro dia, agiam lá naquelas obras que era para nós estar trabalhando. E ele dizia assim, você administra o pátio da prefeitura, lá sou eu que cuido. Tudo que é terceirizado é comigo, você é apenas o vice. E foi humilhando, e foi jogando e tal. Então eu percebi assim que o movimento geral da prefeitura de recursos, e recursos que eu ajudei a trazer, de emenda de deputado e tal, que sem transparência nenhuma, era trabalhado com os terceirizados. E ele colocou os terceirizados contra eu, que eu não... Inclusive eu fui agredido por terceirizados durante a campanha, né? E tinha até boletim disso. Então ele foi colocando que aonde o Carlinhos passava, os terceirizados tinham ódio de mim. Se eu fosse numa cascalheira, que era particular, daí que eu não podia ir lá agir publicamente, porque era terceirizado, era particular as pedreiras que esses terceirizados agiam. E, então eu desconfiava, mas todas as desconfianças gerou denúncia sim. Aí que vem a pergunta, que inclusive na justiça eu respondi num depoimento, Dinei, que foi denunciado sim, através de quem? A minha esposa era que foi criado na Câmara de Vereadores. Não, comissão? Era uma... Eu esqueci agora o cargo que ela era lá. Que ela recebia e fazia era uma exigência do Tribunal de Contas. Controladora. Controladora ali e tal. E ela fazia as denúncias. Ela fazia, inclusive tem denúncias quando eu era secretário, que ela fez, ela recebia essas denúncias, não é ela que fez, ela recebia do povo essas denúncias, ouvidoria da Câmara. Ela recebia, né, anônimo ou não, e enviava para o Ministério Público. Que foi também que ele foi desconfiando disso, de todas aquelas denúncias, que ele recebia notificação, e ele foi desconfiando que era dali, e a única pessoa era a minha esposa. Então foi feita denúncia, sim, mas como eu não tinha como assim provar fatos, né, é que eu fui saindo do governo. Então eu falava lá no debate que era uma organização, né, falei em discursos fizemos a maior carreata de Santa Catarina, né, em proporção de pessoas contra a corrupção, adesivado os carros e tal, porque ali não tinha dúvida que era milhões. Eu falava assim, se tu vê ali no debate, eu lembro que eu falava assim, ó, você tem o ato de falar em milhões, números, milhões, e essa doença eles têm até hoje, né? Todos os que passam lá dele, eles falam assim, milhões, tá vindo milhões, mas nunca falam pro povo onde é que chegou os milhões. Não chega, o povo não vê, não aparece. Então esse que é revoltante, sabe? Aí um prefeito que passou aí antes desse, disse que estava vindo 11 kits de ponte lá, daquele resto da Arcílio Luz lá, sabe? Aquele material lá para fazer ponte. Estava chegando aquela semana e ia fazer, não chegou. Tem uma ponte para se fazer que liga a principal, a cidade de Bela Vista, a Serra do Lucina, a maior comunidade, que está lá as galerias há 1 ano e a ponte caindo de madeira, correndo o risco de cair um ônibus de criança lá dentro, caminhão, etc. Está lá 1 ano e eles não chegaram a colocar. E o Adelmo começou a me afastar do governo quando eu, com o Milton Obbs, que era deputado do PSD na época, e meu amigo, Júlio Garcia, eu consegui 6 kits de ponte, em poucos meses, de ponte de concreto, e substituir. Fui o único secretário. Não tem nenhuma outra ponte lá que outro secretário substituiu por ponte de concreto, que eu substituí e entreguei pronto. Essas pontes, acesso via recurso, mas daí assim, ó, prefeito, como é que foi? Quanto custou a cabeceira da ponte e tal? Não, assim, eu já vi, eu já acertei e tal, e eu não tinha acesso nisso. Então eu era só entrar com o trabalho.
Trabalhar, que graças a Deus eu sei, e sei muito bem trabalhar. Mas a parte administrativa era ele cortava o acesso da gente até isso. Até que eu não fui nem um dia prefeito. Sim, né, sim. Nem um dia, né? Ele não me deu a oportunidade. Aí, Carlinhos, teve a questão de pater filium, e realmente você tem razão quando você fala, você foi retirado de qualquer tipo de acusação ali, mas teve um adendo, né, que você está respondendo ainda, né? Isso. Aguarde pouco, ainda fui chamado, né, que é uma falácia do Adelmo Alberti. Adelmo, ele fez uma acusação contra você. Ele fez uma falácia, e o objetivo dele é política, né, e tal. Nós temos uma guerrinha política entre eu e ele lá, e a tendência é não se acabar muito logo, essa guerrinha política. E ele resolveu, né, para vingança, quando ele estava preso, ele sabia de alguns comentários que eu fiz. Mas eu fiz antes, eu não fui covarde. Eu fiz antes, essa carreata contra a corrupção, chamando ele de chefe de quadrilha e tal. Esses vídeos que eu fiz quando ele estava lá. Eu não tenho medo, se ele estivesse aqui hoje, eu até gostaria, eu ia fazer uma proposta na justiça, para fazer aquela acalhação que fala, né, entre eu e ele, para ver se ele tem coragem. Mas ele não teve coragem de depor na minha frente. Agora, dia 7 que passou, que muita gente comentava que ia acontecer isso, aquilo, eu estava lá, né, e como réu naquele momento, e ele não teve coragem de dar o depoimento na minha frente. Pediu para mim sair da sala para ele dar o depoimento. Então é uma falácia dele, apenas dele até hoje. Eu trouxe 6 testemunhas ali que foram depor. O juiz deu, né, por encerrado aquela audiência, dando prazo para os advogados ainda juntarem mais algumas ainda. Coisas ainda, né, para daí ele abrir alegações finais e tal, e assim está andando. Mas eu estou de consciência tranquila, elogio a justiça, eu acho que a justiça tem que fazer isso. Eu nunca vou criticar a justiça. Eu acho que às vezes há um equívoco, mas a justiça, assim, você falou de nenhuma situação, tem que ir atrás, buscar, né, apurar. Carlinhos, o que você vê hoje, vamos dizer assim, né, o que é prioridade lá em Bela Vista todo? Você já falou de várias coisas, mas o que o próximo prefeito, sendo você ou não, tem que fazer por Bela Vista do todo de imediato? Feijão com arroz bem temperado. O que é feijão com arroz bem temperado? É estrada, agricultura, saúde, a educação. Nós recebemos recurso hoje que é tão fácil para qualquer um só fiscalizar isso, né, Janei, porque vem recurso até que salva Bela Vista todo, o recurso do Fundeb, que é o transporte escolar. Hoje muitos dizem, é o problema do transporte escolar. Não é. O transporte escolar sobra dinheiro. Eles usam os 70% e sobra recurso. Do 40%, 60% e do 40% ainda que é compras gerais, né, ali e tal, para educação. Então, a Secretaria de Educação, se bem administrada, ela sobra recurso em Bela Vista todo. A dificuldade está na saúde e está na agricultura, nas obras, né, e tal. Prioridade urgente, saúde. No meu entendimento, assim, a saúde de média e alta complexidade, né, hoje é deixada a desejar totalmente em Bela Vista. Por mais que seja esse sistema do CISREG que você consulta e é colocado lá, o teu problema é mais grave, vai lá para o vermelho e entra na fila, né? Mesmo assim, mas pode ser atendido em 30 dias, 60 dias. Daí tem as cores lá que de acordo com o que o médico te disse, que daí o prefeito não pode dizer, contrariar o médico, se é mais grave ou menos grave. Mas nós tivemos, assim, dezenas de situações em Bela Vista que as pessoas ficou um exame, por exemplo, de uma mamografia de uma senhora lá que suspeitou, ela detectou um probleminha, ela ficou 2 anos e meio na fila e não foi chamado. Quando ela fez um recursinho e foi particular, era tarde e o câncer levou ela, matou essa pessoa. E assim, a prefeitura tem, no meu ponto de vista, quando a pessoa chega passando mal, que o médico disse que o problema é média ou alta complexidade, a prefeitura tem que estar pronta. Ela não precisa ter um hospital em Bela Vista, não precisa ter médico, cardiologista ou tal, demais, né, lá em Bela Vista todo, mas tem que ter aonde comprar o procedimento naquele momento. Você chegou lá e tal, aí na prefeitura, a prefeitura compra o procedimento e resolve, tenta salvar aquela vida, sabe? Isso não tem hoje. Nós temos vários acamados com derrame, com AVC que deu em Bela Vista todo, que estão na cama, que não receberam a visita de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta público, está recebendo, mas particular, que as pessoas têm que pagar. Hoje, assim, não tem esse apoio. Na área da saúde, é deixado a desejar muito.
e é corrido muito. É comprado dezenas de carros, alocado dezenas de carros e nunca tem. Porque hoje uma criança, por exemplo, que é urgente, você fala assim, são duas situações urgentíssimas. Quando se envolve criança e uma mulher, vamos dizer assim, que está lá grávida fazendo um pré-natal. Não tem ginecologista, não tem. Convém, eu não sei aonde que tem, como é que funciona. Eles não publicam e ninguém sabe. Uma criança hoje cai, se machuca, ou suspeita de uma quebradura, tem que pegar num carro e bater lá em Joinville. Lá em Joinville. Não tem um convênio aqui na região. Eu acho absurdo isso. Você veja o risco que está colocando de transportar daqui em Joinville por falta de fazer um convênio aqui na região. Por alguma picunha política, não é feito em Canoinhas. Mafra, temos um ótimo hospital, né? Dá para fazer convênio. Mas quanto mais perto de casa, eu acho que é melhor. Então, assim, a saúde é urgente, né, para rever toda a situação da saúde, que nós não temos carro hoje. Se você pedir um carro assim bom para ir viajar, não tem. Percorre todos os cantos, não tem. A desvalorização do profissional, que não quer ser médico lá em Bela Vista do Todo hoje, porque o salário é baixo. Você sabe que um cardiologista, uma especialidade, não vai ir em Bela Vista lá por 11 mil, 13 por mês, né, e tal. Então, o funcionalismo público como um todo lá recebe muito mal, né? Muito mal, é muito ruim o salário deles, é uma desmotivação desse povo. Foi até tentado pelo Giovanni fazer, né, um plano de cargos salários, mas não passou na Câmara. O César Dreyer, quando foi prefeito, contratou uma empresa, essa empresa fez um estudo, disse que dava, né, apresentou todos os números e tal, que eu acho assim, que a hora que você recebeu dos técnicos que não impactou a folha, que dá para você trabalhar, não adianta empurrar com a barriga de Ney, você tem que ceder. Vamos parcelar, vamos chamar a classe, vamos parcelar, vamos começar a pagar. Essa história de empurrar com a barriga é igual a dívida nossa. Nós íamos lá e refinanciamos a mesma dívida e me empurrando com a barriga, uma hora tem que pagar, né? Então, nos funcionários é assim. E lá no geral, entrando já né, nos funcionários, é geral essa falta de... Eu não vou dizer que eles trabalham menos, criticar eles assim, que eles trabalham menos, mas trabalham desmotivado, né, não tem um apoio. Você vai lá falar com os operadores, eles falam, viu, Carlinhos, nós estamos trabalhando com esse caminhão sem graxa, que é o mínimo, uma manutenção do caminhão, de uma máquina, há 3 meses. Eles não compram graxa, o secretário chega aqui e diz, vamos trabalhar, nós íamos. Então o povo critica às vezes que a manutenção, essas coisas, é culpa do funcionário. Tem sim, tem culpa que tem que alinhar essas coisas, mas hoje assim é falta do gestor lá na prefeitura, falta de capacidade, o avião sem piloto. Avião sem piloto. Agricultura, só mais um minutinho. Agricultura, todo prefeito sabe discursar bonito lá, Dinei, que 90% é município agrícola. Eles estão cansados de escutar, e o povo sabe de cor. É falado assim, mas não tem um dado real se é 90%, mas vamos dizer que seja. O 90% da agricultura. E quase que os outros 10% trabalham na prefeitura, né? Exatamente. Então, na agricultura, no meu entendimento, eu estudo muito, eu leio muito sobre outros países avançados, pequenos municípios de região agrícola e tal. O subsidiar, é botar a mão no bolso, é a prefeitura colocar a mão no bolso. Mas o município de Bela Vista consegue subsidiar? Consegue, é pequeno esse subsídio. Então, você está lá com um terreninho agora que precisa drenar ele, porque ele só tem aquela areazinha pequena e está apertado, o cara teve que plantar na verada eucalipto para fazer a lenha, para estufa, então foi minguando o terreninho dele. Então ele está lá, ele precisa fazer uma valeta lá que hoje custa assim R$400, por exemplo, Ednei, mais R$400 para um bem pobre, você sabe que se a prefeitura subsidiasse, colocando a reto lá para ele, manda um projetinho para a Câmara, regulamenta isso, né, que é um subsídio para o agricultor e tal, você pode fazer. Hoje você não pode fazer sem lei, né, aquela história de sem lei não existe. Mas tudo aquilo que você pode fazer, através de lei, você faz. Então não tem nenhum subsídio para o agricultor, não tem nenhum subsídio para o granjeiro. O prefeito chegou aí numa reunião na Câmara, reuniu o Conselho da Agricultura, agora, esse prefeito, e dizer para não aprovar, cortar o subsídio de terraplanagem para uma granja de suíno, que nós já temos lá acho que umas 16 ou 17, e era para ser construído mais 4, e o mínimo que nós poderia dar era a prefeitura entrar com a terraplanagem. Passa na Câmara e tal, é uma forma de subsidiar ele e tal ali,
Não, custa 100 e poucos mil uma terraplanagem, pelo amor de Deus, não sei em que dados que ele se baseou, se tal, e foi lá e disse pro conselho, viu, o negócio é o seguinte, vamos dizer que não vamos fazer, porque senão nós fazer lá vai ficar as estradas sem fazer. Cortaram, não tem subsídio. O leiteiro hoje fala assim, leitaria, estão dentro do barro, atolado, puxando o caminhão 2 horas da madrugada, porque não tem um subsídio para o cara lá lidar no leite, que já está difícil, né, a renda dele lá no leite. Então, assim, na agricultura falta apenas subsidiar o agricultor, ajudar ele, embalar ele, fazer o seu bebedouro de água, fazer o cuidar do meio ambiente na mesma hora que você cuida de tudo isso, você cuida de tudo. Mas não tá assim a Deus dará o município. Então, na agricultura precisa urgente um apoio. Agricultura, estrada e saúde. Acho que é esse eixo que você colocou, né? Exato. Falando de política puramente, o Carlinhos, por que você mudou de partido? Porque agora está no MDB, né? Você estava no PSD, isso, né? Foi pro MDB, né? Por que essa troca de partido? Tá. É fácil de explicar. Eu fui MDB desde que comecei na vida política. Eu fui MDB do Luiz Henrique, do Mauro Mariani, do Chiodini, do Cubalcini, desse povo, do Pinho Moreira. Mas lá eu era por influência da força política que tinha na região, né? MDB de Canoinhas, o Clempos, compadre do meu pai, o Neuzildo, o Alenir Pereira e tal, essa turma aí. Aí incrível que pareça, por um desacordo lá em Bela Vista Todo, por falta de palavra, que eu digo, Dinei, que o homem não é obrigado a falar, mas você tem que ter palavra, você tem que cumprir o que você fala. Na política, tem hoje em dia algumas coisas que você fala e de repente não fecha 100% ali na frente. Mas assim, o básico você tem que cumprir. Um acordo lá atrás foi descumprido uma vez, 2, 3, e foi me chamado assim no momento que eu estava em alta, que eu poderia ser o candidato a prefeito, em 2005, 2006. Foi me chamado assim aquela história, esse é piada e tal coisa aí, não vou usar aqui, e tal, é muito novo, quer tirar a vez dos mais velhos e tal, papai, me descartaram. E realmente veio os políticos lá de cima e me descartaram, e eu me senti mal, e fui convidado por outro partido, na época no PFL, e saí do MDB. Mas no coração, o Luiz Henrique da Silveira, eu sempre votei no Luiz Henrique. Eu fui o único presidente da Câmara, em 2009, que dei um título de cidadão belavistense para o Luiz Henrique, lá em Bela Vista. Ele aterrissou lá de avião, lá dentro da propriedade do seu Pedro Tisca, que era inimigo dele, adversário. O seu Pedro foi lá cumprimentar ele, receber, e nós demos um título de cidadão para ele. Então eu sou Luiz Henrique no coração. E agora, pela questão assim, veio o Chiodini, a força política hoje do Lunelli, fortes lideranças políticas ligadas ao governo federal, que eu acho importantíssima. Eu passo, Dinei, por cima de qualquer situação em favor de Bela Vista Todo, em favor do povo. Então tá, Carlinhos, veja, o MDB está no governo federal. Tem ministério, tem o Jader Barbalho Filho, o Renan Filho, que são amigos desses caras de Santa Catarina, desses deputados federal, estadual. E então nós precisamos desses caras para salvar a Bela Vista. No estado nós estamos no governo, Jorginho, né? Então nós estamos no governo lá e estamos aqui. Quem é o presidente da República hoje? É Lula, viu? Se você votou no Lula, eu votei, eu deixei de votar, ele é o presidente da República. Jorginho Melo é o governador. Então, quem quer ser prefeito tem que chegar nessas pessoas. E nós vamos chegar através de quem? Desses deputados, e é o que eu tinha mais acesso. Não que o PSD não tivesse, mas a força minha amizade com aquele MDB, né, velho, que está até hoje, está com essas pessoas. Uma ligação muito forte que eu cheguei a dizer para eles que eu só iria para o MDB e sairia candidato a prefeito em Bela Vista se vocês me ajudar a salvar Bela Vista com recurso. Se for só para colocar um quadro lá dizendo que eu fui prefeito, igual esses aí, eu não quero, estou fora. E eles se comprometeram. Então, há um comprometimento do MDB ligado a Brasília e a Florianópolis em ajudar nós a salvar Bela Vista. Em termos de parcerias, eu ouvi falar que o Dinei está em conversado contigo, o vereador Dinei, do PSD. Existe essa questão de trazer o PL junto com o MDB para repetir a dobradinha do Estado. Isso. Como é que está essa questão de buscar parceiros? Eu recebi... Bela Vista Toda acho que tem 11 siglas partidárias. 11 siglas, não quer dizer que são 11 partidos assim formados, que muitos deles não vão ter chapa nem de vereador. É só ali foi feita uma cúpulazinha ali e tal, então ali. É questão de sigla partidária. Eu vejo a importância de siglas partidárias para você governar depois. Para ganhar, talvez não muito. Mas porque, assim, ganhar, eu busco coligação, eu busco partido, é o povo pela existência. Se tiver o povo com você, não... Né? Então, assim, mas as siglas partidárias, você agrupar algumas ali para buscar recursos ligados ao governo federal, estadual, é importantíssimo.
Então, eu já conversei lá em Bela Vista, abrimos uma conversa com o PT, o Dalvan, eu acho um cara inteligente, ele e tal. Não sei, não estou dizendo aqui que ele vai ser vice, eu estou dizendo que ele é uma pessoa ligada ao governo federal, né, e tal, e vai buscar recursos, vai ajudar, inclusive está ajudando esses aí, né, que são PL, que são adversários dele. Eu tenho conversado com a turma do seu Alfredo Lútica, lá com, né, que foi ex-vice, o Amilcar, professor, que estão no PSOL, acho, se não me engano, né, para mim não é sigla, é pessoas. Eu já conversei lá com uma ala do Podemos, prosei com uma ala do PL, o PSD inteiro, tem um carinho por eles lá, o PSD que eu fiz parte, são companheiros. Muita conversa, mas nada fechado. Nada fechado. Assim, ó, eu estou aberto para a conversa das pessoas que tiverem a mesma ideia, no mesmo plano, visando o melhor de Bela Vista. Se for para avisar assim, ó, sentou comigo, Dinei, deixa bem claro, aqui em qualquer lugar, sentou comigo e disse, ó, eu quero negociar porque uma secretaria, porque eu quero apoiar meu filho, minha mulher e tal, tá fora do meu negócio. Eu prefiro correr uma eleição mais enxuta, sabe, porque senão você não governa. Você já incha a prefeitura, você já compromete ela ali na coligação. E daí, como eu quero ter palavra, eu vou acabar sendo inviável ser prefeito. Então, assim, ó, eu quero coligar com o maior número. Recebi uma ligação de um líder do PL, esses dias, perguntando se eu sentava com o PL em Bela Vista. A pedido do Jorginho. Que é o atual prefeito, né? O PL. Que eu tenho um carinho pelo Jorginho Melo e tal. Ele falou, o MDB vai estar alinhado, Carlinhos, lá na frente com a reeleição do Jorginho. Eu falei, não sei, mas eu preciso do governador, se eu ganhar a eleição, preciso de todo mundo. A pedido dele, eu não vou dizer que não sento com algumas pessoas, não. Aquela ala lá do Adelmo Alberti, deixar bem claro, eu não sento com a esposa dele, com essa turma ali, não. Mas com o Valdecir Kraus, que eu não sei, mas hora é União Brasil, hora é PL, sabe, Dinei? Ele está confuso ali ainda, ninguém sabe a verdade dos fatos e tal. Mas assim, ó, eu acho que hoje, se eu estou bem lá em Bela Vista, que a gente se confirma pela voz do povo, que a gente está, não vou dizer que estou eleito, mas estou bem, é por ser adversário dessa gente. Então como é que eu vou trazer eles comigo? Não tem como. Sabe? Sim. Mas eu estou aberto para conversações. Menos a ala do ex-prefeito lá. Tem água ainda para correr para debaixo dessa ponte, né? Conversei com o Carlinhos Schissel, então, pré-candidato a prefeito de Bela Vista do todo pelo MDB. Obrigado, Carlinhos. Claro, essa é só a nossa primeira conversa, vai ter outras conversas, debates, entrevistas, enfim, quando a gente chegar lá até a reta final da eleição. Muito obrigado. Dinei, quero te dizer para você que seja bem-vindo a Bela Vista, como sempre foi. Você faz os teus comentários, você abre para a pessoa se defender, acusar, né, e tal. E é um excelente trabalho para você. Eu já tive as minhas diferenças contigo, mas já briguemos no bom sentido, já se entendimos, mas o fato é que toda a prefeitura da região, todo o órgão público, tivesse um convênio, que é um dinheiro muito bem aplicado na imprensa, né, para divulgar números, para divulgar transparência, não estaria muita gente presa e não estaria muita gente respondendo aí por mau uso de dinheiro público. Beleza? Um grande abraço. Obrigado, Carlinhos. Até a próxima.